vez, queridos, dando sequência àquilo que nós estamos conversando, queridos, a salvação, ela é a porta de entrada para o plano original de Deus para as nossas vidas. Quando uma pessoa aceita Jesus, ela recebe Jesus, ela diz sim para Jesus. Quando nós fazemos o apelo e uma pessoa levanta a mão, quando ela levanta a mão e ela aceita Jesus, ela reconhece Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, o que acontece? Ela nasce de novo. E quando acontece o processo do novo nascimento, essa pessoa, ela inicia uma jornada, ok? Então a salvação, queridos, ela não é o final. A salvação, ela é a porta de entrada para o plano e o propósito original de Deus nas nossas vidas. Todas as vezes que uma pessoa aceita Jesus, se inicia uma nova caminhada. Ok? A Bíblia fala que aqueles que estão em Cristo, nova criatura são, as coisas velhas se passaram, que tudo se fez novo. E era sobre isso que nós estávamos conversando um pouquinho. Quando somos salvos, queridos, eu e você, nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Que nós somos transportados do império das trevas e somos levados para o reino do Filho do amor de Deus. Nós saímos de um império e nós entramos em um reino. Ok? Nós não somos salvos, queridos, pelas nossas boas obras. Eu e você, nós não somos salvos pelas nossas boas obras. E isso precisa ficar muito claro no nosso coração. Eu e você não fomos salvos porque nós somos bonzinhos. Eu e você não fomos salvos porque nós fizemos algo para Deus. Nós não fomos salvos pelas nossas ações. Nós fomos salvos porque a graça de Deus, ela nos alcançou. Amém? A salvação, ela vem pela graça. E nós precisamos entender isso. Só que, queridos, como a salvação, ela é porta de entrada e ela não é o final das coisas, então a salvação pela graça e não por obras, ela vai nos levar às boas obras. Depois que eu recebi a Jesus, nasci de novo, me tornei uma nova criatura, isso naturalmente vai ser reflexo na minha e na sua vida as boas obras. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas as boas obras, elas são reflexo da nossa salvação. Está conseguindo me entender? Se nós invertermos, colocarmos as carroças na frente dos bois, nós nos atrapalhamos. Mas se eu entender que eu não fui salvo pelas minhas boas obras, como eu vivo brincando com você, se tirar Jesus aqui de todos nós, nenhum presta. Nenhum de nós presta. Por mais que você ache que você seja bonzinho, tenha algo de bom. Não, queridos, todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Sem Jesus, nenhum de nós presta. Só que quando nós recebemos a Jesus, nós entramos em uma nova caminhada. Nós somos tirados do império das trevas e somos colocados no reino do Filho do amor de Deus. E quando nós entramos nesse reino, nós começamos a viver as boas obras. E as pessoas vão vendo a nossa transformação. A salvação, o conhecimento de Cristo Jesus, queridos, nos leva a uma transformação. E nós somos transformados de fé em fé e de glória em... Deixa eu te perguntar uma coisa, você é a mesma pessoa de 6 meses atrás, sim ou não? Não. Por quê? Porque você está sendo transformado de fé em fé e de glória em glória. E quando nós vamos sendo transformados, a nossa vida vai apresentando as boas obras. As pessoas começam a reconhecer aquilo que Jesus tem feito na sua vida. Abram comigo lá em Efésios 2. Carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 10. A palavra de Deus fala assim, ó. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas.
Tudo isso que eu expliquei se contém nesse versículo. A salvação, ela é pela graça. E depois ela nos leva às boas obras. Criados em Cristo Jesus, uma nova criatura. Para quê? Para as boas obras. Para as boas obras. Quando manifestamos essas boas obras, mudamos o mundo ao nosso redor. Quando nós começamos a manifestar as boas obras de Cristo, nós começamos a mudar o mundo ao nosso redor, queridos. Quando eu e você entendemos isso e começamos a manifestar as boas obras, nós começamos a mudar o mundo ao nosso redor. Preste atenção. Se nós aplicássemos simplesmente o princípio do perdão, ok? Nós não levássemos mágoa para casa, nós não ficássemos ofendidos, nós liberássemos perdão para as pessoas, nós não deixássemos a ofensa entrar no nosso coração. Quer ver um exemplo? Você está no teu trabalho, você trabalha com pessoas lá durante 8 horas do teu dia. Com pessoas do teu trabalho, você já teve atrito, sim ou não? Fala a verdade, já teve atrito com as pessoas do teu trabalho? Se você liberasse perdão de forma imediata, você liberasse perdão para as pessoas e vivesse o princípio do perdão, e as boas obras do perdão fossem vivas na sua vida, você seria um melhor ou um pior funcionário? Um melhor funcionário. Uma pessoa mais simples de se lidar. O mundo ao seu redor seria transformado. As pessoas iriam olhar para você e falar: o que ele tem que esse cara não se ofende? O que esse cara tem que ele libera perdão? O que esse cara tem que ele é tão amoroso com as pessoas? Você consegue me entender? Quando nós começamos a manifestar as boas obras, queridos, essas coisas começam a acontecer. O mundo ao nosso redor, ele é transformado. E daí nós entramos naquilo que nós temos conversado. Vamos dominar o mundo. Começamos a mudar o mundo ao nosso redor. Na nossa família, queridos, se o princípio do perdão ele for vivo no nosso meio, vivo, as pessoas se perdoarem, como a palavra de Deus diz, os nossos casamentos não seriam os mesmos, queridos. A criação dos nossos filhos não seria a mesma. Mudaríamos o mundo ao nosso redor. É possível. É possível. As boas obras, mas o que são boas obras, pastor? São as práticas dos princípios de Deus pré-estabelecidos por Ele mesmo. As boas obras são a prática dos princípios que Deus estabeleceu de antemão, antes de todas as coisas. Boas obras são a prática dos princípios de Deus. Quando eu libero perdão, eu estou praticando o princípio do perdão. Você está conseguindo me entender? Se te perguntarem, se a gente fizesse uma prova agora, depois do culto, vamos fazer uma prova ali. Se te perguntar o que são boas obras? Boas obras são a prática dos princípios pré-estabelecidos por Deus. Quando nós praticamos os princípios. Vivemos hoje, queridos, por princípios. E o que são princípios? Princípios significa o início, o fundamento, ou a essência de algum fenômeno. Também pode ser definido como a causa primária, o momento, o local ou o trecho em que algo, uma ação ou um conhecimento tem origem, sendo o princípio de algo, seja como origem ou proposição fundamental, pode ser questionado, ou pode ser questionado. Então, o princípio, queridos, o princípio é o início de algo. Quando eu estava fazendo educação física, interessante que eu estava fazendo educação física e eu estava fazendo o curso de teologia ao mesmo tempo. E eu tive uma aula sobre princípios na escola teológica. E o professor estava dando a aula sobre princípios e ele
trouxe definições e princípios, e à noite eu tive aula de educação física. E nós tivemos uma aula sobre princípios da adaptação aquática. E nós começamos a falar sobre princípios, que são os fundamentos, são o início de tudo. E ela foi detalhando o que era princípio, para depois entrar nos princípios da adaptação aquática. O Espírito Santo começou a falar comigo dentro da sala de aula ali. E eu comecei a entender, queridos, que, por exemplo, os princípios da adaptação aquática, eles são totalmente diferentes do nosso princípio no meio sem água. Quando nós entramos no meio aquático, queridos, todos os princípios, eles mudam. Existe um princípio da adaptação aquática que se chama hidrodinâmica, que vai falar da melhor movimentação no meio aquático. Por exemplo, se nós entrássemos numa piscina e eu tentasse andar de forma vertical assim, eu teria toda a resistência O princípio da hidrodinâmica no meio aquático é o quê? Ande em horizontal. Fique em horizontal e nade. O nado crawl, que é o mais eficiente, vai te fazer deslocar de forma mais eficaz. Sim ou não? Se você for querer competir com uma pessoa, você correndo na vertical e ela na horizontal, a que está na horizontal vai ganhar. Por quê? Porque mudou o meio, muda-se os princípios. Mudou-se o meio, muda-se o ambiente, muda-se os princípios. E os princípios do reino de Deus, queridos, eles são totalmente diferentes dos princípios do império das trevas. Os princípios do reino de Deus, eles são totalmente diferentes dos princípios que eu e você fomos criados. Quando nós nascemos de novo, nós saímos de um meio e nós entramos em outro meio. E quando nós entramos nesse novo meio, queridos, nós precisamos entender que os princípios desse meio são totalmente diferentes dos princípios que eu vivia antigamente. E quando eu entendo isso, eu começo a renovar os meus princípios e praticar as boas obras. A Bíblia fala em Efésios, aquele que roubava, não roube mais, faça o que é bom com as suas mãos, para que tenha com que ajudar aqueles que necessitam. Princípios totalmente diferentes. Na compra e na venda, queridos, nós precisamos entrar nos princípios do reino. Na nossa família, na criação dos nossos filhos, na administração, nós precisamos entrar nos princípios do reino de Deus. Nós precisamos entrar de cabeça, nós precisamos entender quais são os princípios do reino de Deus. Nós precisamos entrar no reino de Deus entendendo que o maior é o que serve a todos. O maior é o que serve a todos. Quando nós começamos a entrar nesses princípios, esses princípios começam a se tornar vida em nós, o que acontece? Nós começamos a viver as boas obras. Agora imagina, queridos, você lá no teu trabalho, vivendo os princípios de Deus, na compra, na venda, na administração, em tudo que você faz, você buscar viver os princípios da palavra de Deus. O que vai acontecer, queridos? O mundo ao seu redor vai ser impactado, transformado. Maior é o que serve a todos. Se precisar, eu limpo o banheiro. Maior é o que serve a todos. Uma vez já contei isso para vocês, eu estava na academia, eu tinha tido uma conversa com o meu chefe, eu parei estava arrumando uma menina no aparelho, pensando na minha cabeça santificada, assim. Eu não sou pago para isso, ele tinha pedido para mim fazer umas coisas assim, eu falei, não sou pago para isso. E eu pensando. Na hora que eu resmunguei assim, eu não sou pago para isso, o Espírito Santo na hora falou para mim, escravo de Mamon. Falei, que escravo de Mamon? Dou meu dízimo. Fui bater boca com o Espírito Santo ainda. Dou meu dízimo. Ele falou, se você só faz o que você é pago para fazer, você é escravo de Mamon. Porque você não faz para mim, você faz pelo dinheiro. Por aquilo que você recebe para fazer. Eu falei, tá bom, desculpa, eu vou fazer. O maior é o que serve de forma gratuita ainda. Consegue me entender, queridos? Essas são as boas obras. As boas obras não te fazem ser, queridos, mas porque nós somos, manifestamos as boas obras. As boas obras não nos fazem ser alguma coisa. Eu vou fazer tudo certinho para mim ser filho de Deus. Eu vou fazer tudo certinho para mim ser alguma coisa. As boas obras nunca vão nos levar a ser. Mas porque nós somos, nós fazemos. Isso é uma questão teológica bem complicada. Até de se explicar. Existem discussões, conversas teológicas,
Mas, queridos, eu e você, nós não somos o que nós fazemos. Primeiro nós somos, depois nós fazemos. O ser veio antes de fazer. Só que na nossa cultura, como que é? Para você se tornar um médico, o que você precisa fazer? Você precisa fazer uma faculdade. Para você ser bem-sucedido, você precisa fazer algo. Para você ser um bom músico, você precisa fazer alguma coisa depois para ser. No reino de Deus, os princípios são tudo inversos, queridos. Então nós somos e por isso nós fazemos. Só que desde pequenininho você foi doutrinado a fazer para ser. Você está me entendendo? Você consegue me entender? Queridos, as boas obras não nos fazem ser, mas porque nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos, nós vivemos como a Bíblia diz que nós vivemos. Nós fazemos segundo a nossa identidade. Nós fazemos segundo a nossa identidade. Somos santos ou pecadores, segundo a palavra de Deus? Somos santos ou pecadores, segundo a palavra de Deus? Somos santos. E por nós sermos santos, nós andamos em santificação. Santificação, santificação. Agradando a Deus em todas as coisas. Eu e você estamos no processo, queridos, de volta ao plano original. Abram comigo lá em Romanos 12, do 1 ao 2. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse processo. Romanos 12, do 1 ao 2. Romanos 12, do 1 ao 2, fala assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentai os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu e você, queridos, nós estamos no processo para voltarmos ao plano original de Deus. Todos nós estamos em um processo, alguns mais avançados, alguns avançando, alguns parados, alguns andando, mas nós estamos em um processo. E nós precisamos entender, queridos, que nesse processo nós precisamos avançar. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse processo. Um pouquinho sobre como caminhamos nesse processo. Entendendo que nós estamos voltando ao plano original. Primeiro ponto, queridos, o nosso culto racional. No versículo 1 de Romanos 12, a palavra de Deus fala assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentai os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Queridos, é um culto racional. Não é um culto emocional. É um culto racional, aonde eu aciono a minha razão. É um culto racional. Muitas vezes, queridos, as nossas emoções, elas nos enganam. Quando as nossas emoções estão fragilizadas, queridos, precisamos oferecer um culto racional, fugir para a nossa razão. Você já percebeu que às vezes as tuas emoções te enganam? Você já foi enganado pelas suas emoções? De repente você começa a ficar triste, angustiado, as suas emoções são abaladas. O que o apóstolo Paulo está falando? Ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Muitas vezes, queridos, eu vim para a igreja e eu não estava emocionalmente bem para prestar um culto a Deus. Quantas vezes aconteceu isso comigo? De eu chegar na igreja e falar: não, poxa, a semana foi difícil, falta de dinheiro, dificuldades. Mas quando eu entrava na igreja, queridos, eu corro para a minha razão. Eu fujo para a minha razão. Porque o nosso culto é um culto racional.
eu entro para a minha razão e eu falo, eu vou adorar a Deus. Eu não sou as minhas emoções. E se você ficar do meu lado, você vai ver que eu berro no meio do culto. Ele fica, aleluia. Por quê? Porque é um culto racional. Eu fujo das minhas emoções. Eu entendo que Deus, Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Ele é digno do meu culto, da minha expressão. E eu começo a cultuar a Deus, independentemente das minhas emoções. Por isso que o apóstolo Paulo está falando de um culto racional. Quer ver um exemplo, queridos? Deus é maior que a sua luta? Sim ou não? Mais uma vez. Deus ele é maior que a sua luta? Sim. Assim como 1 mais 1 é igual a 2. A tua razão diz isso. Só que, queridos, muitas vezes as tuas emoções vão estar falando ao contrário. Sim ou não? Muitas vezes as tuas emoções elas vão estar te dominando. E elas vão estar falando que essa dificuldade nunca vai passar, que a tua vida é ruim, que a tua vida não presta. Às vezes você vai estar orando a oração do crente covarde. Você já orou a oração do crente covarde? Jesus, me leva, me mata, eu quero ir embora dessa vida. Essa é a oração do crente covarde, quer fugir, me mata. O quê? Vocês nunca oraram assim? Fala a verdade aí, crente. Mas é que você nunca pensou assim, bem que Jesus podia voltar agora, né? Acabava com todos os problemas. É a oração do crente covarde, querido. E o que acontece? Às vezes as nossas emoções elas estão abaladas e nós precisamos fugir para a nossa razão. Nós precisamos fugir para a nossa razão, entender que 1 mais 1 é igual a 2. Deus ele é maior que os nossos problemas. Queridos, em períodos muito difíceis da minha vida, o Espírito Santo estava me lembrando de umas histórias. Nos períodos mais difíceis da minha vida, queridos, eu ofereci um culto racional a Deus. Uma vez eu tinha falido a minha academia, eu tinha montado uma academia, trabalhei, acho que 2 anos e meio, 3 anos e meio, não lembro mais. Mas trabalhei bom tempo com uma academia que eu tinha aberto. Eu já tinha iniciado no ministério, eu namorava uma outra menina que não era a Kelly. E tudo desabou, queridos. Tudo, senhor. Minha academia fechou, o namoro terminou. Daí eu fiquei triste, eu falei, vou deprimir, cara. Vou deprimir, comecei a ficar abalado, aquilo lá me abalou. Hoje contando é tranquilo, mas na época que eu passei foi difícil, queridos. Começou a abalar. Eu falei, cara, eu vou ter que sair dessa. Eu cheguei pro pastor Fábio, o pastor Fábio não era pastor ainda, eu não tinha carro. Eu tinha vendido meu carro para pagar a faculdade, estava indo para a faculdade de a pé, tinha terminado a faculdade, ia ter que apresentar monografia, fali a academia, terminei o namoro, tudo no mesmo tempo. Aquela pressão, aquela luta, o TCC da faculdade, às vezes é o anticristo das pessoas, aquela luta, aquela dificuldade. O pastor, sem carro, sem notebook, sem nada, falei para o pastor Fábio, me leva para o chalé. A gente tinha, a Catarina Hempel, ela tinha um chalézinho, que era bem em cima de uma montanha, ela tinha um chalé. E às vezes a gente ia para aquele chalé, para tirar um tempo de jejum, orar. No meio dessa turbulência toda, eu falei, me leva para o chalé, cara. Me deixa lá. Ele falou, você vai ficar quanto tempo? Eu falei, vou ficar um final de semana, 3 dias. 3 dias de jejum. Vou levar água, vou levar um pouquinho de amendoim, chimarrão. Me deixa lá, cara. Senão eu vou morrer. Fui para aquele chalé, o que eu fiz? Ofereci um culto racional. Deus, eu vou ficar aqui, não desisto. Pode acontecer o que for, vou vencer isso aí. Ofereci um culto racional a Deus. O que nós precisamos fazer, queridos? Nós precisamos sacrificar o nosso corpo em um culto racional. Por quê? Você já percebeu que quando você está abalado emocionalmente, você quer se encolher? Você já percebeu isso? Você quer ficar quieto, você quer ficar no seu canto, você deita encolhido. Pode ver, sempre quando suas emoções estão te pressionando, você faz... Geralmente você busca a posição de feto, né? Fetal, que eles falam que é que gasta menos energia, teu cérebro programado para isso. Você começa a se encolher. Queridos, só que quando as nossas emoções estão nos encolhendo, o que nós fazemos? Oferecemos um culto racional a Deus. Eu levanto meus braços, me expresso, eu grito, eu berro, eu ofereço o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é meu culto racional. Eu começo a me expressar, eu começo a falar, eu começo a me mexer. E eu começo a falar, Deus, Ele é Deus. E começo a oferecer um culto racional a
Pensa comigo, se Jesus entrar agora naquela porta e vir andando aqui para dentro, o que acontece com isso aqui? Ah, eu sou o primeiro a pular no pescoço dele e agarrar ele. Vou dar um beijo nele, falar assim, deixa eu ver as marcas aí, como que é, né? Fazer umas perguntas. Você não ia fazer isso? Ia virar uma bagunça, todo mundo ia correr, igual jogo de futebol, fez gol, todo mundo ia gritar. Jesus está ou não está no nosso meio? Ele disse que estaria conosco todos os dias das nossas vidas. Então eu ofereço o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Como que nós cultuamos o nosso Deus, queridos? No silêncio? Jamais. Se ele aparecesse aqui, nós ia gritar, se mexer. Você está me entendendo? Nós precisamos sair disso. Por quê? Porque senão as nossas emoções nos dominam. Nós precisamos romper com isso e oferecer um culto racional a Deus. As nossas expressões, o nosso mover. Nós precisamos nos movimentar, queridos. As lutas, elas sempre vão tentar nos encolher, queridos. Mas nós precisamos nos posicionar no nosso corpo. Você já teve sensação? Fala a verdade para mim, senão eu vou me achar que só sou eu. Você já teve alguma vez na sua vida a impressão que estava todo mundo contra você? Sim ou não? Você já teve? Quando você tem essa impressão, como que você anda na rua? Queridos, eu e você somos reis e sacerdotes. Se nós levantarmos a nossa postura, nós começarmos a andar como filhos de Deus, com esse entendimento, não orgulhosos, mas com esse entendimento. Quando nós assumimos uma postura, nós levantamos o nosso ombro, nós nos posicionamos, a nossa mente começa a mudar, queridos. Quando a gente vai trabalhar com corrida, queridos, é um exemplo bem simples, nós vamos trabalhar com corrida, primeira vez que você vai levar teu aluno correr, ou eu levar meu aluno correr, ele corria olhando para o chão, assim. Qual que é a primeira coisa que você ajusta? Corre olhando para frente. Nunca olhando para o chão. Corre olhando para frente. Consegue entender? Tira o foco do chão e olha para frente. Você está correndo, você está se exercitando. Respira. Queridos, você está vivendo, você está crescendo, Deus está do teu lado. Levanta a cabeça e respira. Não anda olhando para o chão. Começa a andar como aquele que nasceu de novo. Pastor, isso não tem nada a ver. Ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você vai ver a diferença na tua alma. Comece a se posicionar no teu corpo que você vai ver a diferença na sua vida. Não deixe as lutas te agarrarem, te levarem para o chão. Se expresse, se levante. Deus, Ele é o Deus da nossa salvação. Sabe por que Jesus gritou: Deus meu, por que me desamparastes? Sabe por que Jesus gritou isso? Para que eu e você não precisasse gritar. Hoje Deus não nos desampara, queridos. Hoje nós não estamos sozinhos. Todos os dias das nossas vidas Ele está conosco. Dias bons e dias ruins. Quando isso cai dentro da minha mente, dia bom e dia ruim, eu vou oferecer um culto agradável a Deus. Eu vou cultuar a Deus. Queridos, quando meu pai faleceu, o chefe, o segurança da metalúrgica, eu trabalhava de madrugada, o segurança metalúrgica me chamou e falou: ó, tem uma notícia, teu pai faleceu, você precisa sair agora, tem um amigo teu que está vindo te buscar, que é o Thomas, ele foi me buscar. Na hora que eu entrei no carro, queridos, que eu tinha um Chevetinho 87, um dia eu vou ter outro. Eu tinha um Chevetinho 87 branco, eu gostava tanto daquele carrinho. Eu entrei dentro daquele carro, segurei o volante dele assim. Eu falei: obrigado, Deus, por eu ter tido um pai. Quantas pessoas não tiveram um pai? E eu comecei a agradecer a Deus. Obrigado, Deus. Obrigado pela vida do meu pai. Obrigado pelos seus ensinamentos. Obrigado pelas brigas. E comecei a agradecer, queridos. A presença de Deus encheu aquele carro e eu fui. Fui chorando, mas fui. A gente estava bem apertado financeiramente. A gente não tinha muitos recursos. Eu liguei para um amigo meu e falei: cara, meu pai faleceu. O pai dele trabalhava em uma funerária. Você pode ajudar a gente? Ele falou: como assim, cara? Não acredito, você está brincando? Eu falei: não, estou falando sério, cara. Daí ele falou: estou indo aí, espera aí, estou indo aí. Daí ele veio, daí veio os meus outros amigos, começou a vir, e daí o pai desse menino ajeitou tudo. Esse rapaz, ele grudou em mim porque a gente era muito amigo.
E depois que tudo aquilo passou, que meu pai foi velado, a gente enterrou, depois de 2 ou 3 semanas ele encostou em mim e ficou direto ali do meu lado. Daí ele falou, cara, de onde vem tanta força? De onde... Daí eu comecei a falar de Jesus para ele. Hoje ele é convertido, ele é líder de adolescentes lá da Shalom, ele trabalha num colégio, no Seduca, que é um dos colégios por educação, por princípios de Curitiba. Esse menino fez um mestrado nos Estados Unidos em educação por princípios, para viver uma vida educando crianças nos princípios da palavra de Deus. E ele foi ganho na época mais difícil, numa das épocas mais difíceis da minha vida. Quando meu pai havia falecido, nós estávamos quebrados, estávamos com muita dificuldade financeira. Só que o que impressionou ele, falou, cara, de onde vem tanta força? Eu sirvo um Deus vivo. Eu falava para ele, Deus está comigo, cara. Ele falou, de onde vem força para vocês? Eu falei, Deus é conosco, cara. E ele falou, eu quero isso para a minha vida. Aquele menino nunca mais foi o mesmo. E ele se converteu nessa situação. Você consegue me entender? O mundo ao nosso redor, ele é transformado a partir do momento que nós vivemos os princípios da palavra de... Um princípio da palavra de Deus é que ele jamais me abandona e nunca ele me... Minhas emoções estavam berrando e a minha mente estava falando o quê? Vai passar, Deus é conosco. Vai passar, Deus é conosco. Vai passar, Deus é conosco. Mesmo que as minhas emoções estivessem abaladas, a minha mente estava falando, vai passar, Deus é conosco. Nós vamos mudar o mundo, queridos. Você consegue me entender? Nos momentos mais difíceis da sua vida, queridos, ofereça um culto racional a Deus. Saia das suas emoções e comece a falar na tua mente a palavra de Deus. Comece a falar, ofereça um... Quando você chegar em um culto aqui, pode ter quebrado... Perdão da palavra, tá? Agora não vou conseguir voltar atrás. Senão eu vou ter que falar. Pode ter quebrado o pau dentro de casa. A hora que você chegar aqui, queridos, ofereça um culto racional a... Quer ver? Deixa eu te perguntar uma coisa. Aonde 2 ou 3 estão reunidos ali, o Senhor? Sim ou não? O Senhor está aqui no nosso meio? Sim ou não? Ele estava no momento do louvor? Sim ou não? Pastor, mas eu não senti nada. Você não sentiu nada, então ofereça um culto racional. Deus está aqui. E se Deus está aqui, Ele é digno da minha adoração. Ele é digno de eu levantar as mãos. Ele é digno de eu falar para Ele que Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno da minha adoração. Então eu posso estar com as minhas emoções abaladas, eu posso ter brigado com aquela em casa, eu vou chegar aqui, por mais que ela ore e fale, esse cara falso, brigou comigo lá em casa, e está aqui levantando as mãos, pulando, dizendo que só Deus é bom. Eu vou fazer isso. Por quê? Porque Deus, Ele é digno de todo louvor. E eu ofereço um culto racional a Deus. Tem que levantar a mão, tem que pular, tem que gritar. Deus está no nosso meio. Nós adoramos a Ele, queridos. Precisamos nos posicionar no nosso corpo. Ponto 2. Ser transformados. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, no começo desse versículo, Paulo fala assim, não se conformem com este século. Algumas traduções vão falar assim, elas usam a palavra padrão. Não vos conformeis com os padrões deste mundo. Nosso sistema, queridos, todo o sistema que nós vivemos, ele é formado por padrões. Padrões de beleza, padrões de sucesso, padrões de ética. Ele é formado por padrões, queridos. Por quê? Porque o padrão faz vender. Você já vai entender, os padrões, eles fazem vender. O padrão é estabelecido pelo sistema, existe uma venda do padrão que gera lucro e a grande massa corre atrás desses padrões que nunca vão ser alcançados. Isso Deus foi me falando, queridos, quando eu trabalhava na academia.
O que acontece, queridos? A mídia, a sociedade, ela estabelece um padrão de beleza para a mulher. Sim ou não? Vocês já perceberam isso? Ela estabelece um padrão de beleza para a mulher. E daí o que eles começam? Eles começam a vender esse padrão. Tome tal produto que você vai ficar com o corpinho assim. Tome isso, passe tal creme que você vai ficar com a pele assim. Daí eles estabelecem um padrão e eles começam a vender em cima desse padrão. E a grande massa corre atrás de um padrão que ela nunca vai alcançar. Nunca. E isso gera lucro. E esses padrões, eles acabam pressionando as nossas vidas. Por quê? Porque dentro da tua mente existe um padrão de sucesso. Dentro da tua mente existe um padrão de beleza. Dentro da tua mente existe um padrão que você está correndo atrás e você nem sabe que você está correndo atrás disso. Sabe como que nós identificamos padrões? Bem simples. Quer saber se você tem um padrão de beleza acentuado dentro de você? É só você pensar assim, você imagina uma pessoa feia. Feia é fora do padrão. Feliz? Se você falar, não, eu não imagino. Então é porque você tem um padrão de beleza muito elevado. E você está correndo atrás de algo que você nunca vai alcançar. Se você tem o padrão financeiro, e na tua mente, a tua mente fala assim, só pessoas com dinheiro são felizes. E você olha e você imagina assim, eu não imagino uma pessoa sem dinheiro feliz. Você elevou o padrão financeiro. E você está correndo atrás de um padrão de sucesso financeiro em busca de uma felicidade que você nunca vai alcançar. Você consegue me entender? Na academia isso acontecia muito, queridos. As pessoas vinham treinar atrás do quê? Atrás de um padrão de beleza. Ah, professor, eu quero ficar assim. Daí você olhava e você falava, não vai? Nem que nasça de novo. Daí você falava, não, o mais importante é a saúde, né? E tentava levar para o outro lado, não, mas eu quero ficar assim. Não tem jeito. E existe um padrão de beleza nessa sociedade que tem feito as mulheres ficarem doentes, queridos. Existem padrões que têm nos adoecido. O Instagram, o Facebook, eles elevaram os padrões de beleza. As pessoas estão ficando doentes por causa de redes sociais, queridos, por causa da comparação. Ninguém posta na rede social comendo uma marmita, queridos. É só comida boa, nunca vi daquilo. O povo vive de comer comida boa só? Ninguém posta, queridos. E é elevado o padrão, e acaba mexendo com nós. E o apóstolo Paulo, o que ele está falando? Não se conforme com os padrões deste. Não se encaixe nos padrões. Não corra atrás de um conceito de beleza inalcançável. Não corra atrás de um conceito de sucesso que nem você não sabe o que é. Queridos, como crentes, como filhos de Deus, um dia você vai ter que sentar diante de Deus e vai ter que falar com Deus assim, o que é sucesso? E você vai ter que escrever o que é sucesso. Segundo a vontade de Deus para a sua vida. Porque senão você vai colocar que sucesso é morar fora do país. E você vai morar fora do país, você vai chegar fora do país e você vai ver que o buraco dentro de você continua. Daí você vai achar que sucesso é ter um bom carro. Daí você vai ter um bom carro, vai demorar 6 meses, você vai querer outro carro. Daí você vai achar que sucesso é ter grana, e você vai acabar tendo grana, e você vai ver que você sacrificou a mamão muitas coisas da sua vida para você ter grana. Por quê? Porque você estava tentando se encaixar os padrões. E nós estamos vivendo no meio de uma sociedade doente, queridos. Doente de padrões. O sistema capitalista, ele só funciona por padrões. Se não tiver o padrão de beleza e de sucesso, a galera não vai correr atrás. E a maioria corre igual boi de manada, sem saber o que está correndo. Pastor, você é socialista? Não, não sou, queridos. Nem comunista. Mas o capitalismo, ele funciona dessa maneira. Por isso nós não devemos nos conformar com os padrões deste mundo. Desde pequeno foram incutidos padrões em nós. Se você não tiver isso, você não vai ser feliz. Se você não for assim, você não vai ser feliz.
Se você não for assim, 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 assim. E isso foi adoecendo a gente. E os padrões, queridos, eles acabam se tornando ídolos nas nossas vidas. Os padrões, eles começam a se tornar ídolos na nossa vida. Quando não nos conformamos com esse mundo, nós derrubamos os ídolos no nosso coração. Ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida. Eu falo de academia porque eu trabalhei muito tempo, 10 anos com isso. Fazer academia é errado, queridos? Não, não é. Mas viver atrás do corpo perfeito é, queridos, que aquilo se torna idolatria. A pessoa vive para aquilo. E daí começa a gerar anorexia, a pessoa começa as doenças psicológicas, elas começam a entrar na vida da pessoa. Eu vi pessoas extremamente fortes, querido, grandes, que ela se olhava no espelho, ela se achava magra. E eu já vi pessoas extremamente magras que se achavam acima do peso. Uma vez pesquisando sobre isso, eu li uma reportagem de uma menina que entrou na academia com 14, 15 anos. E ela começou a treinar e ela era bem magrinha. E ela com 20 e poucos anos, ela era muito forte mesmo. Só que no subconsciente ela falava que ela se sentia aquela menina pequenininha, magrinha, que tinha 14 anos, que tinha acabado de entrar na academia. Por quê? Porque o padrão a gente nunca encontra, a gente nunca acha satisfação. Por isso que nós não podemos nos conformar com os padrões deste mundo. Nós precisamos derrubar esses padrões. Você já voltou para casa do teu trabalho com um sentimento de fracasso, de derrota, que você não é um nada? Você já chegou assim em casa? Pensando que você é a pior pessoa do mundo? Geralmente esse sentimento entrou no teu coração porque você se comparou com alguém. Você colocou um padrão, você se colocou do lado do padrão e o que você falou? Eu não presto. A minha vida é ruim, a minha vida não presta. E você começou a se comparar. Por quê? Porque você pegou um padrão do mundo, um padrão de sucesso, um padrão de beleza, um padrão de qualquer outra coisa, e você ficou se comparando. Na hora que você se comparou, você se rebaixou. E os sentimentos de derrota, fracasso e tristeza tomaram conta do teu coração. Só que o apóstolo Paulo está falando, não se conforme com isso. Derrube os altares. Derrube os altares. Queridos, hoje é o dia que nós vamos derrubar alguns altares aqui. As idolatrias, elas vão cair. Nós vamos entender que nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. E quando nós entendemos isso, nós vivemos uma vida em abundância, uma vida plena em Deus. Transformai-vos. A palavra transformai-vos, queridos, é metamorfo. É mudar de forma, transformar, transfigurar. A aparência de Cristo foi mudado e resplandecia com um brilho divino sobre o monte da transfiguração. É esse entendimento que a palavra metamorfo ela traz, da metamorfose da borboleta. Quando a lagarta se coloca num casulo, acontece um metamorfo, uma metamorfose. Ela muda e ela nunca mais volta a ser a mesma. E é nesse processo, queridos, que nós entramos, o processo de transformação, que vem pela renovação da nossa mente. A salvação nos tira do Egito, queridos. A transformação, o transformai-vos, tira o Egito de dentro de nós. A salvação nos tira do Egito. O metamorfo, a metamorfose tira o Egito de dentro de nós, queridos. A salvação é pela graça, é pelo agir poderoso de Deus. A renovação da mente é quando nós cooperamos com Deus para que a nossa mente seja renovada. A salvação é pela graça. A transformação é uma cooperação entre eu e Deus. Onde Deus fala comigo e eu falo com Ele. E eu vou sendo transformado. Onde eu me comunico com o Criador e Ele vai
se comunicando comigo e nós vamos ficando parecidos. O exemplo do povo de Israel, queridos, Deus tira o povo de Israel do Egito e chama eles para a comunhão. O desejo de Deus era fazer o povo de Israel reis e sacerdotes. O desejo de Deus era fazer o povo de Israel como exemplo para as nações. Eram para eles se posicionarem em um relacionamento com Deus e eles seriam um exemplo para as nações. Êxodo 19, do 5 ao 6, fala assim, ó. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares as minhas alianças, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reis e sacerdotes, nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus tira esse povo do Egito. Com mão forte, abre o mar, eles saem. De repente, eles estão diante do Sinai. Deus libera essa palavra para Moisés. Moisés fala para eles, ó, Deus vai fazer vocês uma propriedade particular. Vai separar vocês. Vocês vão ser exemplo para as nações. Vocês vão ser uma nação de reis e sacerdotes. E o que aconteceu? Eles não creram. E por eles não crer, queridos, eles caminharam 40 anos no deserto. Morreu toda uma geração no deserto. Morreu toda uma geração no deserto. Depois eles entraram na terra prometida. Queridos, só que eles saíram do Egito, só que o Egito nunca saiu do meio desse povo. Eles nunca pensaram como reis, eles nunca pensaram como sacerdotes, eles nunca pensaram como nação santa, queridos. Eles nunca pensaram. Tanto é que demorou alguns anos, eles foram presos e cativos na Babilônia novamente. Por quê? Porque havia uma mentalidade de escravo no povo de Israel. E eles ficaram presos na Babilônia. Deus levanta Daniel. Daniel discerne os tempos, explica que o tempo do cativeiro acabou. Eles saem. Só que eles sempre estavam girando em círculos, queridos. Por quê? Porque a mente deles não se renovava. Era um povo com mentalidade de escravo. Deus chamava eles de reis e sacerdotes e eles continuavam pensando como escravos. Continuavam pensando como escravos, queridos. Israel não se tornou modelo para as nações porque a mentalidade de escravos sempre estava neles, queridos. Sempre estava neles. Enquanto Deus chamava eles de reis e sacerdotes, eles seriam um reino sacerdotal, onde Deus ia ser o Deus deles. Deus ia direcionar eles. O que eles fizeram? Clamaram por um rei. Nos coloca um rei para governar sobre nós, assim como as outras nações. Deus chama todos de reis, Deus chama todos de sacerdotes. E o que o povo clama? Coloca um rei sobre nós. Samuel fica triste. Deus chega para Samuel e fala assim, ó, eles não estão desprezando você, Samuel, eles estão desprezando a mim. Enquanto Deus chamava eles de um reino sacerdotal, onde todos iam ser governados pelo próprio Deus, eles estavam clamando por um rei. Por quê? Porque eles queriam o padrão das outras nações. Eles queriam o mesmo padrão do mundo. Sabe por que eu e você não reinamos em vida? Porque nós queremos o padrão das outras nações. Deus tem falado que nós somos reis. Deus tem falado que nós somos sacerdotes. Nação santa, separada para Ele, para viver para Ele. E nós queremos o modelo das outras nações. Ah, não, mas eu quero o corpo igual das outras nações. Eu quero o jeito das outras nações. Eu quero me comportar como as outras nações. A história se repete, queridos. Só que não vai ser assim com a gente, aleluia. Fale assim, não vai ser assim comigo. Não vai ser assim com a gente, queridos. Não vai ser. Por quê? Porque nós vamos renovar a nossa mente. Nós vamos mudar a nossa maneira de pensar. E como nós mudamos a maneira de pensar, pastor? Através da meditação da palavra de Deus, queridos. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Para mudarmos o mundo ao nosso redor, queridos, primeiro precisamos mudar o nosso mundo interior. Nós primeiro precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Nós precisamos mudar o nosso mundo interior, para que possa se manifestar a vontade de Deus nas nossas vidas. Abram comigo lá em Josué 1, do 7 ao 9.
Josué 1, do 7 ao 9. A palavra de Deus fala assim: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andes. Não cesse de falar do livro dessa lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andes. Deus chega para Josué e fala: seja forte e corajoso. Não cesse de falar do livro dessa lei. Nele medita dia e... Como que eu renovo a minha mente? Falando a palavra de Deus. Como que eu renovo a minha mente? Meditando na palavra de Deus. Queridos, fale a palavra de Deus. Em momentos difíceis, o que você faz? Fale a palavra de Deus. Em momentos difíceis da sua vida, fale a palavra. Fale, não fique quieto, fale a palavra. O falar é importante, nós precisamos pronunciar, nós precisamos falar a palavra. Nós meditamos nela de dia e de noite, nós falamos: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. O Senhor é o meu pastor e Ele não me falta. O Senhor não me falta, o Senhor está comigo todos os dias da minha vida. E nós falamos. Nós precisamos entrar nisso, queridos. Nós precisamos entrar de cabeça nisso. O meditar, queridos, abre o caminho da fé. Romanos 10:17 fala assim: e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Quem que é a pessoa que mais fala com você? Você mesmo. Pregue para você mesmo. Fale para você a palavra de Deus. Você não é a pessoa que você fala mais, ou só eu que sou louco. Você fala com você, não fala? Você é a pessoa que mais fala com você. Pregue para você mesmo, queridos. Quando eu comecei nesse negócio de renovar a mente, eu ia para o meu quarto, eu começava a orar, queridos. Eu pegava óleo de unção assim, ó. Óleo assim de unção. Eu botava óleo na minha cabeça assim, ó. E eu ungia minha cabeça. E eu ficava orando assim. Um dia minha irmã abriu o quarto assim, e eu lá, orando em línguas, levantando a mão, ungindo minha cabeça. Ela ficou olhando assim para mim, balançou a cabeça, fechou o quarto e saiu. Depois saiu falando para os outros que eu estava ficando louco. Queridos, pregue para você mesmo. Pregue a palavra para você mesmo. Comece a dizer: a palavra de Deus, ela é verdade. A palavra de Deus é verdade, sim ou não? O que o texto de Josué fala? Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem desampares, porque o Senhor Deus é contigo, por onde quer que andes. Então o Senhor é comigo por onde quer que eu ande. Eu posso andar por tempos bons, eu posso andar por tempos ruins, que Deus é comigo. Eu posso enfrentar coisas boas, coisas ruins, Deus é comigo. Se eu passar pelo fogo, eu não me queimarei, pelas muitas águas não me afundarão. Deus é comigo. É um culto racional, queridos. Nós precisamos entrar nessa. Em vez de a gente ficar falando mal dos outros, ficar falando bobeira, nós começamos a falar de Deus para nós mesmos. Se autoconvença que Deus é bom. Você já percebeu que você não sabe que Deus é bom? Porque a primeira coisa ruim que se acontece é falar assim: pô, Deus, não precisava. Por que o Senhor permitiu isso? Se você pensa assim, é porque você não conhece que Deus é bom ainda. E você precisa se convencer, falar: Deus é bom. Algo ruim acontece, aleluia, glória a Deus, Deus é bom. Vai fazer cooperar para o meu bem. Todas as vezes que nós falamos: por que o Senhor permitiu isso? Nós não compreendemos que Ele é bom. E nós precisamos nos convencer de que Deus é bom. Pastor, mas essa não é a função do Espírito Santo? Sim, é a função do Espírito Santo com você. É um trabalho em conjunto.
enchei-vos do Espírito Santo. Não adianta cantar, Espírito Santo me enche, me enche, me enche. Enchei-vos do Espírito Santo. Falando, cantando e salmodiando. Falando em cantos espirituais. São 5 coisas que nos fazem cheios do Espírito Santo que o texto fala. Mas são ações nossas. Você está conseguindo me entender? E nós precisamos entrar nessa, queridos. O texto de Josué vai falar ali, queridos, que nós seremos o quê? Bem-sucedidos em tudo o que nós fizermos. E o nosso caminho vai prosperar. Você quer que teu caminho prospere e você seja bem-sucedido? Sim ou não? Medite na palavra e fale a palavra. Só isso, pastor, só. Por isso que a gente não faz. Porque se fosse algo difícil, a gente faria. Pastor, como que eu faço prosperar meu caminho? Medita na palavra e fala a palavra. Não, pastor, isso aí não dá certo. Vai lá e sacrifica um monte de coisa, sobe de joelho a escadaria. Ah, não, isso aí dá certo. Daí a gente vai fazer. Medita na palavra e fala a palavra, queridos. O meditar renova a nossa mente para uma mente de rei, queridos. É o fim da escravidão. A escravidão da carne e dos pensamentos. Queridos, essa noite é o fim da escravidão. A mente de escravo vai sair das nossas vidas. Queridos, nós precisamos arrancar a mente de escravos das nossas vidas. Nós precisamos ter uma mente de rei. Pastor, então eu vou ter uma mente de rei para mandar nos outros? Não, queridos. É uma mente de rei, queridos. Onde eu começo a olhar as pessoas, eu começo a servi-las. Eu começo a sair da posição de vítima e saio de uma mentalidade de escravo. O escravo, queridos, ele não precisa pensar muito. O escravo, ele não precisa pensar muito. O que ele faz? Ele faz o que o seu senhor manda. E se ele não fizer, ele apanha. Para ser escravo, precisa de esforço? Nenhum. Deus tirou o povo do Egito, queridos, mas não conseguiu tirar o Egito de dentro do povo. Por isso que Ele colocou o Espírito Santo em nós, queridos. Para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E o quê? Arrancar o espírito de escravo de dentro de nós. Arrancar o Egito de dentro de nós. Nós vivemos os melhores tempos na face da terra, queridos. O Espírito Santo foi derramado sobre as nossas vidas. Ele habita em nós. Ele nos convence, Ele nos ajuda. Hoje nós não precisamos pensar como escravos. Nós podemos pensar como reis e como sacerdotes. Nós temos essa mentalidade, queridos. Quando nós começamos a meditar na palavra de Deus e falar a palavra de Deus, queridos, nós deixamos de ser carnais e nos tornamos espirituais. 1 Coríntios 3, do 1 ao 3, fala assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-los, nem agora podes, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo a carne e segundo o homem? Queridos, nós precisamos sair do leitinho. Nós precisamos comer alimento sólido da palavra de Deus. Nós precisamos sair do leite. Nós precisamos sair desse leitinho, queridos, começar a comer comida sólida. Nós precisamos fugir do ciúme e da contenda, que nos fazem carnais. Nós precisamos sair dessa posição, queridos. Sermos homens e mulheres espirituais. Renovar a nossa mente. Nós precisamos entender que nós somos em Cristo Jesus. Nós precisamos nos levantar, queridos. Queridos, existe um mundo ali fora. Um mundo ao nosso alcance que nós precisamos transformar, queridos. Existem pessoas que elas dependem do teu crescimento espiritual. E nós precisamos parar de tomar leitinho, de ficar na superfície, no raso. Nós precisamos mergulhar nas coisas de Deus. Nós precisamos crer naquilo que Deus tem falado a nós. Nós precisamos crer que nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Nós precisamos entrar numa nova dimensão, queridos.
O que o Espírito Santo tem falado para mim, que nós vamos entrar em um tempo de aceleração. Eu já tenho falado com alguns. Nós vamos entrar em um tempo de aceleração, queridos. Onde nós vamos crescer de forma sobrenatural, mas nós precisamos mergulhar, queridos. No louvor, queridos, nós precisamos expressar o nosso culto a Deus. Queridos, Deus o livre, queridos. Nós chegarmos no culto, cruzar o braço, ficar com aquela cara assim. O que aconteceu? Briguei com a mulher. Você vai olhar assim, cara, que ridículo. O Deus da tua salvação está aqui e você está assim. É leite, é criança. Queridos, se eu e você cremos que o Senhor Jesus está aqui, queridos, como que eu posso vir em um culto e não prestar um louvor agradável a Ele? Porque é para Ele, não para mim. Pastor, eu não senti Deus no culto. Você não vive porque você sente, você vive pelo que você crê. Deus está aqui, não importa se você sente ou não. E se Ele está aqui, nós adoramos a Deus, queridos. Por que não foi no grupo familiar? Preguiça. Não estava com vontade. Fala para o teu chefe que você não estava com vontade de ir para o trabalho para ver o que acontece. Então o teu chefe é maior que Deus na sua vida? Não faz sentido. Nós precisamos renovar a nossa, senão a gente vai viver como crianças na fé, tomando leitinho. Quando eu quero eu faço, quando eu não quero eu não faço. E faz igual a minha menininha, a Aline, quando ela quer fazer as coisas, segura ela, se joga no chão. Deus deve olhar assim e falar, calma criança, calma. Nós precisamos renovar a nossa. Renovamos a nossa mente como? Falando e meditando na palavra de Deus. E deixando ser transformados até que a gente chegue à maturidade em Cristo Jesus. A maturidade é nosso alvo, queridos. Quando nós entramos em tempos de aceleração, queridos, nós somos obrigados a crescer. E nós vamos crescer, queridos. Nós vamos ver a obra do Senhor se cumprindo nas nossas vidas, nessa colônia, nas coisas. Só que nós precisamos deixar as coisas de criança, deixar a mentalidade de escravo, deixar. E vivermos a vontade de Deus para nós. E a vontade é boa, perfeita e agradável. Você recebe essa palavra no seu coração? Você vai meditar nela de dia e de noite? Você vai meditar na palavra de dia e de noite? Vou falar para os líderes de grupo familiar, quando começar, vamos falar sobre a palavra, esqueci. Eles vão anotar para mim. Falar, pastor, você aqui esqueceu, não falou nada. Não acontece não? Acontece, queridos. Mas a palavra de Deus é a coisa mais importante para as nossas vidas. Ela que vai definir entre vitória e fracasso, entre sucesso e derrota. A palavra de Deus que define o nosso futuro, queridos. O quão sério nós nos relacionamos com essa palavra. É isso que vai trazer transformação para nós. Vamos nos colocar em pé, vamos orar.